seus olhos. Continue conectado com o trono. Continue conectado com o grande eu sou. Com aquele que era, que é e que sempre será. Com aquele que nunca mudou. Com aquele que prometeu estar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. E nós estamos aqui em seu nome e em concordância. Concordamos que queremos ouvir a sua palavra, que queremos ouvir a sua voz, a sua direção, a sua instrução. Não estamos aqui para ouvir voz e comandos humanos, mas estamos aqui para sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Que teu Espírito possa estar tomando conta de cada coração, de cada palavra que sairá desta plataforma. E que teu Espírito Santo possa estar conduzindo essas palavras ao lugar certo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse mês nós estamos falando sobre dependência de Deus e... Vou perguntar de novo. Esse mês nós estamos falando sobre dependência de Deus e... Só mais uma vez, esse mês nós estamos falando sobre dependência de Deus e... Agora você não esquece mais. Amém? Glória a Deus. Vamos começar lendo aqui. Vamos começar lendo não, deixa eu falar um pouquinho do título da ministração. E agora o que eu faço? Quem já não fez essa pergunta? Quem já não se deparou numa situação que olhou e falou, e agora, o que eu faço? Talvez você esteja nessa situação, se perguntando, e agora, o que eu faço? Lucas 22:42 diz assim, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Palavras de? Vou falar para a apóstola ficar quieta, gente. Vocês não têm que responder. Palavras de? A expressão máxima da dependência de Deus. Ninguém dependeu tanto de Deus aqui na terra como Jesus. Tudo que ele fazia era na dependência do Pai. Tudo que ele ouvia, tudo que o Pai falava, tudo que o Pai dizia, ele fazia, ele falava. Mas eu quero trazer alguns exemplos de alguns homens de Deus que também se depararam com situações quando eles fizeram essa pergunta: e agora, o que é que eu faço? E como eles lidaram com essas circunstâncias, como eles lidaram com essas situações, e o que eles fizeram? Em Gênesis 22, nós temos o exemplo de Abraão. Deus pediu para Abraão, humanamente, algo impensável. Para ele entregar o seu filho, o filho da promessa, para ele levar lá no monte. Essa pergunta é difícil, mas eu vou fazer. Que monte que é? Oh, assim não vale. Ô Enoque, fala para o apóstolo ficar quieto. Isso, não vale. Então Deus foi lá, falou para Abraão, leva o seu filho lá para as terras de Moriá, entrega ele para mim em sacrifício. Aí Abraão chegou e falou assim, agora o que é que eu faço? O que ele fez? Ele obedeceu. Ele foi lá e entregou o seu filho, e na hora ali de sacrificar, vem o anjo e proveu o cordeiro para o sacrifício. Na verdade, quando ele falou, fica aqui, que ele não foi sozinho, Abraão era um homem muito rico, ele era cercado de servos, de bens, e ele falou, fica aqui, eu vou subir o monte, e quando eu e o menino adorarmos, a gente vai descer. Então a dependência implica em obediência e em adoração.
E eu só vou puxar um adendo aqui. Muitas vezes nós não estamos nem em condição de sacrificarmos, porque nós não estamos em condição de subir o monte. Para sacrificarmos, para dependermos de Deus, temos que ter condição para subir o monte. Para subir o monte a gente precisa deixar algumas coisas. Para subir o monte a gente precisa ter um cardio legal. Para subir o monte a gente precisa se preparar fisicamente para a gente subir o monte. Muitas vezes Deus não nos pede certas coisas porque ainda não temos condição nem de subir o monte. Se você quer obedecer, se você quer depender de Deus, se prepare. Se prepare. Esteja preparado para subir os montes que Deus vai pedir para você subir. Quem quer subir o monte? Da obediência, da adoração. Outro exemplo, Josafá. Ele recebeu uma notícia, o texto está em 2 Crônicas 20, essa história. Ele recebeu a notícia de que um exército enorme estava vindo contra Judá. Eram 3 exércitos, eram 3 reinos, eram 3 reis. E aí ele recebe aquela notícia e ele fala: e agora? O que é que eu faço? Ele era um rei de Judá. Esse reino tinha um exército. Ele não simplesmente poderia pedir para o seu general, o seu capitão de guerra, seu general ali, e falar: prepara o exército que a gente está sendo aqui sitiado e a gente vai ter que se preparar para uma guerra. Ele não podia fazer isso? Mas ele viu que a coisa estava meio estreita, né? E agora o que eu faço? Em vez de agir com medo, ou confiar nas suas forças militares, ele foi buscar a Deus. Como? Em oração e jejum. Ele levantou o jejum com o povo e foi orar. E em público ele fez uma oração de adoração e de dependência de Deus. Então se levanta uma voz profética, Jaziel, e dá a estratégia da guerra. Dá a estratégia do que ele ia fazer. E ele fala assim: olha, se levanta e fiquem a postos. Por mais que eles não fossem lutar, e aqui nós temos um outro código. Por mais que eles não fossem lutar, eles precisavam estar a postos, preparados. Essa guerra não é de vocês, é do Senhor, disse o profeta. Mas eles precisavam estar preparados e a postos. Deus sempre vai exigir de nós um preparo, uma postura, um posicionamento. Deus nunca vai falar para você: olha, fica sentadinho sem fazer nada ali que está tudo certo. Não. Fique a postos. Se prepare. Então ele falou assim: Deus vai confundir os seus inimigos e eles vão se destruir entre si. E foi o que aconteceu lá, né? Eles chegaram ali, um matou o outro, nem sabendo quem estava matando, quem que era de quem. Eu sei que os exércitos inimigos se mataram entre si. E aí foi o rei Josafá e os seus súditos, o seu povo, para pegar os despojos. Sabe quantos dias eles precisaram para pegar os despojos de tanto que tinha? Ué, Enoque, cadê Enoque? Fala aí, Enoque. 3 dias
dias, de tanta coisa que tinha, eles foram lá e precisaram de 3 dias para pegar tanta riqueza. 3 dias. Então, quando nós dependemos de Deus, nós ouvimos a sua voz, nós louvamos o seu nome, porque o rei Josafá, depois que recebeu aquela voz profética, aquela orientação, ele louvou ao Senhor e todo o povo se alegrou, e o medo que estava inundando aqueles corações, caiu por terra. Eles se encheram de alegria, porque eles tinham uma garantia, uma certeza de que aquela vitória era deles, e eles nem iam precisar lutar. Então, quando nós dependemos de Deus, nós temos a certeza, a garantia. Quando nós obedecemos, quando nós louvamos, quando nós alegramos o coração e nós não damos lugar ao medo, então Deus nos dá a vitória. Quando dependemos de Deus, podemos aprender isso então com o rei Josafá. Louvor e obediência. Outro exemplo, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, foi escolhido para servir no palácio do rei Nabucodonosor. Davi foi criado dentro dos princípios de Deus, desde a sua tenra idade, e conta a história que ele fazia parte da família real, ele não era qualquer um. E ele falou: e agora, o que é que eu faço? E ele no seu coração decidiu, orientado pelo Espírito Santo de Deus, não se contaminar com as iguarias da mesa do rei, com as bebidas da mesa do rei, com aquilo que era muito agradável ao paladar e aos olhos. Mas ele preferiu não se contaminar. Quando nós dependemos de Deus, nós nos mantemos santos, decidimos não nos contaminarmos. Quando dependemos de Deus, todo o nosso ser em santidade ao Senhor é oferecido a Ele. Mas tem um personagem que eu gosto mais quando a gente fala de dependência de Deus. Tem alguém que realmente, quando fala de depender de Deus, é a primeira pessoa que me vem à mente, fora Jesus, obviamente, que foi a sua máxima expressão da dependência. Alguém chuta alguma coisa? Não vale apóstolo. Logo de primeira. Davi. Segundo Samuel 5, 17 e 25. Ao saber que Davi tinha sido ungido, rei de Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e desceu à fortaleza. Quando os teus inimigos ouvem que a bênção de Deus está contigo, que a unção de Deus está sobre ti, haverão ataques, haverão perseguições, haverão contrariedades, haverão críticas, haverão uma série de situações. Filisteus vão se levantar contra a sua vida, mas não se esqueça de uma coisa: a unção de Deus sobre você é maior, ela é irrevogável. Não interessam as vozes, os levantes, os ataques. A unção de Deus te protege e a unção de Deus te leva ao lugar onde você deve chegar. Apenas dependa de Deus. Então, tendo os filisteus se espalhados pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor. Eles estavam lá preparados para atacar, né? Já que tem um reizinho novo aí, vamos ver qual é que é e vamos lá acabar com a vidinha dele, né? Aí eles achando que estavam podendo, mas ficarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi não levantou a espada, não colocou capacete, não pegou escudo, não fez absolutamente nada antes de saber se ele tinha que lutar essa guerra ou não.
Então Davi foi a Baal, Perazim, e lá os derrotou. Ele disse: como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Aleluia! Oh, rabaxacata. Como a enchente causa destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos. Por isso aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Tem mais. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus, não contentes, achando que ainda podiam, vamos lá, a gente é da hora, a gente vai conseguir. Se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi de novo consultou o Senhor. Davi era experiente em batalhas. Davi, ele estava se tornando um guerreiro, um homem de guerra, já com troféus de conquista, medalhas. Ele poderia falar assim: eu vou fazer, eu sou bom, eu sou perito nisso, eu tenho experiência, eu tenho homens fiéis à minha espada. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ser perito no que você faz, e você deve ser perito no que você faz. Você deve buscar conhecimento e cada vez mais se aprofundar naquilo que você é hábil. Busque a sabedoria, busque o conhecimento, a própria palavra diz isso. Prepare-se cada vez mais, instrua-se cada vez mais, e digo mais, faça isso com os melhores. Isso é o perfil de um filho de Deus. Mas vai existir momentos em que toda a sua perícia, sem a direção do Espírito Santo de Deus, não vai ser suficiente. Seja muito bom no que você faz, mas não. Davi já tinha ganhado uma vez ali contra os filisteus. De novo. Então ele poderia simplesmente ir no embalo, e vamos lá e vamos resolver isso aqui. Mas ele perguntou de novo. Consultou o Senhor novamente. O que lhe respondeu? Ele não falou assim: olha, a vitória é ganha. Ele deu uma estratégia. Porque Deus tem um negócio com Deus, que é o que nos leva a depender dele. Ele não tem um único padrão, ele não faz sempre do mesmo jeito. Se antes foi de um jeito, agora vai ser do outro. Então ele cura desse jeito, ele abençoa daquele outro, ele levanta daquela outra forma. E uma luta na sequência da outra. Ele falou vai, no outro ele diz ataca pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Porque muitas vezes o que você não está vendo, Deus está vendo. Muitas vezes aquilo que a tua perícia, a tua capacidade, a tua experiência te mostrou, você não sabe, não mostra a deficiência do teu inimigo ou aquilo que precisa ser feito. Então vai pela frente, mas não ataca pela frente, vai atrás, na frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este será o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, ponto e vírgula, ele seguiu a orientação e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Depender de Deus significa consultá-lo,
em tudo o que for fazer. Mesmo que você saiba o que fazer. Davi sabia, Davi era homem de guerra, Davi sabia empunhar uma espada, Davi tinha homens à sua volta. Mas mesmo sabendo o que você tem que fazer, é importante que você consulte ao Senhor. Devo fazer? Como devo fazer? E pastora, como é que eu ouço essa bendita voz do Senhor? Muitas vezes é aí nós temos uma dificuldade. Davi aprendeu a conhecer a voz de Deus. E ele sempre contemplava a presença de Deus. E não tem como eu fugir disso, porque é o meu chamado, é a minha essência. Quando a gente contempla, quando a gente adora, Deus inclina o seu olhar a um adorador. Deus sempre vem ao encontro de um adorador. Deus sempre tem prazer em estar com um adorador, porque um adorador sabe o que é entregar e sacrificar a sua vida por Ele. Davi deu ao Senhor a sua vida. E Deus começou a falar com ele. Começou a dar instruções. Deixou-se ouvir por Davi. Deus deixou Davi ouvir a sua voz. Porque ele se entregava em amor. Outro exemplo de Davi. Quando Davi decidiu não matar Saul, Saul estava perseguindo Davi para matá-lo, porque viu que ele estava ficando famoso, estava ganhando ali, fama, estava ficando conhecido. E Saul era rei, ungido por Deus. Mas ele deu umas trumbicadas, pisou na bola. E aí Davi começou a se levantar como um líder, mas ele ainda não era rei. E por 2 vezes Davi teve a chance de matar Saul. E agora o que é que eu faço? Ele decidiu não matar, porque ele não tinha essa orientação. Porque Davi confiou nos planos de Deus. Depender de Deus implica em confiar nos planos de Deus. Porque muitas vezes nós queremos agir num impulso, num ímpeto, numa motivação almática, talvez até orientada por pessoas à nossa volta, pelo ambiente. Olha, tá aí fácil, resolve isso aqui já que está tudo certo. Mas não é o plano de Deus. Depender de Deus implica em confiar no plano de Deus. Quando Davi reconheceu o seu erro e se arrependeu, está lá em 2 Samuel 12. Mesmo sendo dependente de Deus, Davi também tinha falhas, erros, Mas ele também, tinha suas fragilidades. E aí ele viu uma moça bonita, só que a moça bonita era casada. O que ele fez? Mandou matar o marido para ficar com a moça bonita. Só que Deus estava vendo tudo isso. E aí se levanta o profeta, confronta Davi. E Davi não se justifica. Davi não fala que é mentira. Davi não se esconde. Davi se arrepende. Depender de Deus implica em ter um coração ensinável. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, mas diante dos nossos erros, nos deixarmos ensinar pelo Espírito Santo, para não errarmos novamente.
E Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, não porque ele não teve erros, porque ele era perfeito, mas porque ele se deixava ensinar pelo Espírito Santo e ele se arrependia e não voltava a cair nos mesmos erros. Resumo da ópera: depender de Deus significa obedecer a Deus em tudo. E o ser humano tem uma dificuldade em obedecer, desde a mais tenra idade, desde quando são pequenininhos, 1 aninho, 2 aninhos. Por isso que meu pai já falava, você precisa disciplinar, educar seu filho quando ele está no colo. Ali você começa a educar o seu filho, porque a dificuldade é grande, você tem que ensinar ele. Isso não quer dizer que vai ser fácil, mas nós temos tanta dificuldade em obedecer. Mas ao mesmo tempo nós queremos depender de Deus, não é verdade? E aí fica uma luta dentro da gente. E eu te motivo nesta manhã, se você quer depender de Deus, conheça Deus. Leia a palavra, busque a palavra, ore. Hoje Deus falou do início do culto, os louvores, continua falando ao seu coração. E essa voz, ela é tão agradável, mesmo quando somos disciplinados. Ela é uma voz amável. Busque ouvir essa voz, cada vez mais querer essa voz. E mesmo diante de um confronto, quando um profeta confrontou Davi, ter um coração ensinável, consultar a Deus em tudo, ter o coração sempre disposto a louvá-lo, a adorá-lo, a entregar, a sacrificar. É que eu estou falando bonitinho aqui, mas vamos combinar. É difícil fazer tudo isso. Mas, quando nós adoramos, quando nós louvamos, quando nós obedecemos, quando o nosso coração é ensinável, quando nós realmente nos rendemos a Deus e dependemos dEle, as portas são abertas, as vidas são salvas, restauradas, o propósito é cumprido, os despojos vêm de uma forma extravagante. Então vale a pena pagar o preço dessa dependência de Deus. Foi assim com Jesus, quando ele falou: Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. Jesus estava sofrendo por carregar tamanho peso de pecado e iniquidade de toda a humanidade, de gerações que já foram e daquelas que viriam. Mas Jesus sabia o que estava por vir. A morte a ser vencida. Filhos e mais filhos viriam depois da entrega de Jesus na cruz do Calvário. Aquele preço precisou ser pago para que você e eu estivéssemos aqui nesta manhã, para que os nossos filhos fossem salvos, para que os nossos avós fossem salvos. O preço precisou ser pago. Você e eu somos despojos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Você e eu somos testemunhas vivas da manifestação de amor e de dependência de Deus, de Jesus, durante os seus dias aqui na terra. E como é bom sermos frutos disso. E não só frutos, mas sementes lançadas, para que dos frutos que virão das nossas vidas, sejam testemunhos e possam ver
a manifestação do preço que você e eu também estamos pagando nesta geração. Dependendo de Deus. Intencionalmente. Responsavelmente. E é nessa dependência que nos tornamos melhores em tudo o que fazemos. E podemos cumprir um propósito. Sabia que existem pessoas que podem passar a sua vida aqui na terra sem viver o propósito pelo qual elas foram chamadas, desenhadas, projetadas? Elas podem passar. E quantas coisas Deus colocou dentro de nós. Quanta riqueza, quanta sabedoria, quanta habilidade. Tudo isso sabe o que é? É só munição para você tocar outras vidas. Tudo isso são só ferramentas para você tocar outras vidas. Por isso que é bom você ficar bom, muito bom naquilo que você faz. Porque quando você é bom, você começa a aparecer. As pessoas começam a olhar para você. Nossa, como ela é hábil. Como ela faz bem o que ela faz. E aí as pessoas vão se achegando. E aí você, na dependência de Deus, pode fluir no propósito de tocar outras vidas com esse amor que te tocou. De tocar outras vidas com essa graça que te alcançou. De tocar outras vidas com esse poder que te sustenta. Para você colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Declarar vida onde há morte. Libertar estruturas de pensamentos de engano, de mentira que aprisionam tantas mentes, tantos corações, tantas vidas. E você ser esse instrumento. Liberar a palavra da sua boca. E ver famílias serem restauradas. Casamentos que estavam destruídos serem restaurados. Jovens, adolescentes perdidos em drogas, em vícios, serem libertos. Porque Deus não chamou ninguém para dependência de vícios, de drogas, para autodestruição. Não, Deus chamou a humanidade para produzir e viver plenitude de vida. Fique de pé. Se levante. Cheio desta palavra. Feche seus olhos e se veja fluindo nessa unção. Dependendo de Deus. Sendo hábil naquilo que você faz. E tocando vidas. Pastor, eu ainda não tenho ideia do que eu vou fazer, do que eu tenho que fazer. Nem sei se eu estou no caminho certo. O Espírito Santo vai te direcionar. Se você tem ainda dúvida, se você precisa de direção, o Espírito Santo vai te colocar no caminho. Dependa de Deus, alegre o seu coração. Lance fora toda a mentira do medo. E comece a se ver sendo exaltado entre os povos, sendo exaltado no seu trabalho, sendo exaltado no seu negócio, sendo exaltado na sua família. Você que ficou no anonimato durante muito tempo, todos esses homens que dependeram de Deus foram grandes homens, reconhecido entre as nações, reconhecido entre povos. Quando você depende de Deus, não dá para ficar escondido, porque essa glória de Deus, ela é tão grande, ela é tão poderosa, e ela se expande, ela transborda. Se veja fluindo nessa glória, tomado da mão de Deus, desse Deus que é forte, que é poderoso, que te entreteceu no ventre da tua mãe, que te escolheu e te chamou pelo teu nome, e te diz: tu és meu, tu és minha. Você acha que alguém pode te tirar das minhas mãos? Nem o passado, nem o futuro, nem o alto, nem o profundo, nem os anjos, nem potestades, nem qualquer outra criatura pode te arrebatar de mim.
deste amor que eu tenho para com você. O que mais você precisa? O que mais você necessita? Você tem o amor daquele que é criador de tudo e de todos. E é Ele que te levanta, é Ele quem te exalta, é Ele quem te diz nesta manhã: esforça-te, ser corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo. Isso é só um cenário passageiro, isso é um deserto que tem começo, meio e fim, não é o que eu tenho para a tua vida. O que vem de mim para ti é muito maior do que tudo isso. Fortalece o teu coração no amor daquele que é grande, no amor daquele que prometeu nunca te deixar. Homens e mulheres vão passar na sua vida, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o teu Pai Eterno, Ele não vai passar. Ele é todos os dias. Ele é todos os dias. Por isso, quando perguntaram lá para o povo que estava adorando ao Senhor, como é que é o nome do seu Deus? Diz para eles que é o Eu Sou. Eu sou. Eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou eternamente, eu sou todos os dias, eu sou o grande, eu sou o forte, eu sou o valente, eu sou aquele que te salva, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te redime, eu sou aquele que te restaura, eu sou, é contigo. Aleluia. Para que você teme? Para que você se espanta? Por que você fica com dúvida? Vai! No meu nome não te enviei eu. Não te enviei eu. Vai nessa minha força. Porque assim como correntes de água, como ela destrói, assim o Senhor vai destruir os teus inimigos pela tua mão. A tua mão é só um instrumento, uma ferramenta do que o poder de Deus vai fazer. Mas disponha-se, aleluia, aleluia. Essa unção está neste lugar. Deus que não faça maravilhas. Não tem um povo que não dependa de Deus e que realmente seja próspero, exaltado, abençoado em filhos, em família, em riqueza. Ele começa a fluir nessa unção, começa a receber. Levanta a sua voz, começa a adorar, começa a alegrar o seu coração. Algumas entranhas vão começar a sentir uma vibração diferente nesta manhã. A presença de Deus está neste lugar. Todos nós somos criaturas, feituras de Deus. Mas Deus não quis só criaturas, Deus quis filhos, uma família. E Ele enviou o seu Filho. Ele entregou tudo que Ele tinha, que era o seu Filho, por amor à humanidade. Para que a partir dele existissem ou nascessem filhos. Nova criatura em Cristo. E na sua palavra diz que aqueles que aceitam o Filho têm o poder de se tornarem filhos também, não só criatura. Então quando você recebe o Filho no teu coração, quando você confessa com a sua boca e você crê no seu coração, você se torna um filho. Tem alguém aqui que ainda não é filho
e quer se tornar filho. Você pode fazer isso nesta manhã. Você pode levantar a sua mão e eu vou te convidar a fazer uma oração comigo. Mas se todos somos filhos, não perca a oportunidade nesta hora de receber essa unção que está neste lugar. Enquanto nós estamos adorando, flua nessa unção de dependência, mas de conquistador, de dependência, mas de abençoador, de dependência e de multiplicador. Sempre a tua misericórdia, graça me resgatou. Glória ao Rei, Filho de Deus, pra sempre a tua misericórdia. Levante as suas mãos e cante. Me mostrava alguns corações que desconhecem o que está dentro dele e faz as coisas do jeito que já sabem e seguem os seus caminhos do jeito que já conhecem e que já sabem e fazem as coisas automaticamente. E o Senhor me disse: chama-se autossuficiência, que não permite você depender de Deus. Chama-se orgulho, que não permite você depender de Deus. O Senhor te convida hoje, porque Ele vai lá no profundo do teu coração, tocando, para que você possa entregar a tua autossuficiência, o teu orgulho, e passar a depender de Deus. Porque na suficiência do Senhor você vai realizar
grandes coisas. Dice o Senhor muitas coisas. Muitas coisas você já realizou. Na tua suficiência. Mas eu tenho algo glorioso. Aleluia. Eu tenho algo surpreendente. Eu tenho algo novo, desconhecido por ti e conhecido por mim, diz o Senhor. A partir do momento em que você está entregando ao Senhor, se você quer vir na frente ali, aqui você pode vir, se você quer ficar ali no seu lugar, mas você pode estar entregando. Deus está falando com você. Ele quer te levar numa suficiência divina, numa dependência divina, para caminhar pelos caminhos que são mais altos, que é do Senhor, para pensar com os pensamentos que são de Deus e nos seus, para fluir na mente de Cristo e trazer na terra a existência coisas que você ainda não realizou. Eu disse que Ele vai trazer a existência coisas que você ainda não realizou através da mente de Cristo. E você está aqui para poder se mover neste novo momento para a tua vida, nesta nova temporada, disse o Senhor, marcante. Hoje é um dia marcante para a tua vida, para um novo começo, um novo mover impactante, de expansão, de crescimento. A glória do Senhor está nesse lugar. A glória do Senhor está nesse lugar. O Senhor falou com você hoje através da sua palavra. Você não está aqui por acaso, mas foi trazido a dedo por Deus, para que a tua vida comece a ser impactante, relevante para a tua geração. O que passou é apenas uma experiência para poder te catapultar para algo de dimensão sobrenatural que você na tua força não poderá realizar, mas no meu poder, disse o Senhor, você irá fazer. Como foi Davi, com uma pedra derrubou seus inimigos. Como foi Josafá, diante de 3 reis, de 3 reinos, derrubou seus inimigos e pegaram o despojo. Há uma ferramenta, há um volume de bênção que já foi preparado para ti, que você vai agora pegar esses despojos que você não trabalhou, que você não fez, mas o teu Deus nesse período está trabalhando na tua vida e Ele está acumulando para você. Quando você estava ali chorando, quando você estava ali desesperado, quando você estava ali na presença dEle, o Senhor estava acumulando tesouro para ti. Este é um momento marcante, onde no reino do Espírito está sendo entregue para você esses despojos que você não viu, mas os teus olhos virão toda essa grandeza, todo esse tesouro que o Senhor preparou para ti. Este mês de abril é o mês em que o Senhor está entregando os despojos, conexões, contatos, grandes empresas serão dirigidos por ti. Oh, Kaya Sharama,
pensa como Deus pensa. Para ouvir, para pensar, diz o Senhor, como Deus pensa, ouça a sua voz, que não vai te confundir, vai te levar no teu destino profético. Nasce neste lugar, nesse ministério, um mover poderoso de avanço, de conquista, de expansão. Você é protagonista disso, disse o Senhor. Prepare-se, abre bem os teus olhos espirituais para colher os despojos. Não será com esforço teu, sim, porque eu, o Senhor, entrego nas tuas mãos. Usarei sim o teu conhecimento. Os contatos eu te entrego. As conexões eu faço, disse o Senhor. Portanto, levanta as tuas asas como águias e começa a voar alto na minha presença, porque ali da minha presença eu vou te mostrar os despojos aqui na terra. Ali na minha presença eu vou te mostrar os despojos da terra. Eu sou o Senhor e me movo na minha velocidade. O que não foi executado em anos passados, nesse tempo eu executo, disse o Senhor. Voa comigo nas alturas, montes e mais montes, onde eu te coloco para você observar que ali nas alturas, na minha presença, os teus inimigos são pequenos, os teus opositores são pequenos. Olha com meus olhos e contempla o que vem para ti. Contempla o que eu entrego nas tuas mãos, disse o Senhor. Está caindo a glória sobre ti. Está caindo a glória sobre ti. Está caindo a glória. Receba, receba. Se rompe jugo, se rompe atadura, se rompe o medo, se rompe a inferioridade, se rompe todos os projetos satânicos arquitetados no oculto contra tua vida e contra este ministério. Se rompe, se rompe, se rompe, e você é levantado com asas de águias no poder de Deus. Se você pode louvar, está caindo. Está caindo. Adore, adore, adore. Sua glória sobre mim. Aleluia, levante suas mãos e adore. Se rompe os grilhões dos teus pés. Se rompe as algemas das tuas mãos. O Senhor está retirando uma coroa de espinho e te coloca coroa de glória. Você é filho, você é filho, você é filho. Você carrega uma coroa de glória. Adore. Curando as feridas, levantando os caídos, sua glória está aqui. Levante essa voz e adore, filho de Deus. Está caindo. Sua glória sobre curando as feridas, levantando o caído. Está preparado Sua diante glória de ti uma está mesa de glória, de fartura, de amor, de alegria. Está
glória sobre curando as feridas, levantando o caído, sua glória está aqui. Aleluia, Santo Deus, poderoso Pai. Aleluia. Sua glória está aqui, sua glória está aqui, sua Eu glória quero está colocar as minhas mãos sobre o sua Paulo, glória está sobre o Roberto, aqui. sobre a Brisa, sobre o José Bento, sua esposa, sobre o José Araújo. Pode vir aqui em frente, por favor. Aleluia. Sua glória está aqui, sua glória está aqui. Oh, sua glória está aqui. Sim, esqueci do teu nome, mas você sequestrou. Aleluia. Santo, 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 receba os despojos. Aleluia. Receba os despojos. Eu te levantei para manifestar a minha glória.